Fala, Samurai, beleza? Felipe Antônio por aqui na nossa Masterclass de hoje, a Masterclass número 8. Eu e você iremos fazer uma API de envio de mensagens pelo WhatsApp. Isso mesmo, você vai ter uma API REST em que você faz uma chamada para essa API e ela automaticamente envia a mensagem para o número que você, enfim, deseja comunicar, beleza? Vamos começar aqui como de sempre, com o nosso resumo, vamos repassar aqui algumas estratégias, beleza? Para que você possa acompanhar a nossa Masterclass aqui de uma forma mais assertiva. Bacana? Então vamos lá. Assunto de hoje, API WhatsApp, ok? Vamos verificar as duas formas que você pode fazer. Forma oficial, beleza? Que é a forma aqui, quando eu digo oficial, é a forma em que o WhatsApp ele libera para os seus clientes. Forma número 1 é o envio de mensagem através de um link, ok? Então, se eu tiver aqui uma mensagem qualquer que eu desejo enviar, eu acesso o endereço wa.me / o código do país sem o mais, beleza? E um número. Eu vou pegar o número de teste que eu tenho aqui, tá? Isso não é meu número pessoal, então, por favor, não enviem mensagens que eu não vou responder, porque esse não é um número só que é um chip que eu uso aqui de teste que fica sempre desligado, tá? Então tem aqui, ó, 5512 982 04 1640. Bacana? Se eu clicar nesse link aqui, ele vai abrir essa janela, beleza? E eu posso enviar um chat. Ele está pedindo para eu abrir aqui o meu WhatsApp web, beleza? E ele vai enviar. Não sei porque ele está tentando, não sei porque ele não está conseguindo, deixa eu ver. Ele está falando aqui que não consigo enviar aqui, beleza? Porque esse número é o próprio número que está logado. Então, enfim. Mas se eu quiser enviar para esse número aqui, eu posso. Deixa eu só alterar aqui, ó, 51. Vamos ver se vai enviar para alguém. Abrir, ele vai enviar esse número, essa mensagem aqui para alguém, beleza? Você consegue formatar um possível texto, tá? Tá enviando para o 1651, que eu não sei, não vou enviar nenhuma mensagem para ele. Se você quiser, você pode formatar, colocar aqui um text, vou colocar aqui, olá. A gente vai clicar aqui novamente, beleza? E ele vai enviar para esse número aqui o texto olá, beleza? Então ele vai enviar aqui depois, ele vai preencher aqui o valor que você quiser. Só que qual que é o problema de você fazer dessa forma? O problema de fazer dessa forma, que como você viu, essa é a forma manual. Você precisa gerar todos os links. Imagine que você precisa enviar 100 mensagens, você precisa gerar 100 links numa planilha de Excel, num arquivo de texto e clicando link por link para enviar. Isso ele passa para um determinado volume, né? Dá para você fazer 10 números, mas quando você precisa enviar para grandes volumes, daí você precisa, obviamente, fazer isso de uma forma automatizada, ok? E quais são as formas automatizadas que a gente pode fazer? Forma número 1, usando a API oficial do Facebook. Essa é a API que médias e grandes empresas utilizam para poder fazer envio. Então, se você compra lá nas Casas Bahia, Magazine Luiza, compra nesses grandes magazines aí, você logo vai perceber que você vai receber uma mensagem no seu WhatsApp com um selinho do lado. Aqui, quando você abrir aqui o meu WhatsApp, beleza? Eu, por exemplo, estou recebendo aqui um Luda Magalu. No dia 18 de 2 de 2021, ela mandou uma mensagem para mim aqui, beleza? Enfim, mandou uma mensagem qualquer de aniversário aqui. E se você perceber, você tem essa possibilidade aqui, ó. Então você envia, cria aqui um perfil e esse perfil vai ter esse check, né? Esse checkzinho, esse verdinho, você só consegue se você for uma empresa cadastrada dentro do programa de parceria do Facebook, WhatsApp, enfim, da empresa Meta, né? Do Facebook.
e você consegue enviar mensagens por aqui, beleza? Esse seria o ideal, só que, como eu disse, isso custa bem caro e só empresas que precisam de um determinado volume conseguem ter acesso a isso. Eu já tentei por N formas e eu não consegui, tá bom? Para fazer isso dentro da Dev Samurai. Bom, beleza. Quais são as formas, então, de você enviar? Tem a forma daí não oficial, que aqui cabe qualquer gambiarra. Beleza? Tem a galera bem criativa, com várias possibilidades, mas assim, a possibilidade em que a galera mais faz é simular um usuário via WhatsApp Web. Se você abrir o seu WhatsApp, deixa eu fechar esse de teste aqui. Se abrir aqui webwhatsapp.com, beleza? Você vai ver que ele vai abrir aqui um WhatsApp, né? O meu aqui tá pedindo para sincronizar, mas enfim, se você abrir o seu e sincronizar, vai abrir esse WhatsApp. Então, o que a maneira não oficial costuma fazer? Costuma abrir esse endereço, vou colocar aqui, ó, http://webwhatsapp.com, nem sei se é assim, nem sei se é .com, mas, enfim, ele abre esse endereço aqui e ele começa a clicar, simular cliques, beleza? E dá para fazer isso através do navegador junto com o simulador de cliques. Esses simuladores de cliques normalmente são utilizados para fazer teste unitário. Então, no caso, o Selenium é um deles, tá? Então, se você entrar aqui no Google e digitar aqui Selenium WebDriver, por exemplo, você vai ver que o Selenium tem essa possibilidade aqui de você criar aqui praticamente um bot que interage com o seu site. Show? Então, essa é a forma bem comum que a galera tá acostumada a fazer para burlar essas limitações. Tá, então assim, só lembrando que nesse caso aqui, se você fizer da forma não oficial, você já fica avisado. Isso não é permitido nos termos de uso do WhatsApp. Então, assim, você já fica avisado que se você fizer isso, você corre o sério risco de você perder esse número no WhatsApp. Então, não pegue o seu número oficial aí, o seu número particular e comece a enviar mensagens de spam, de promoção para os outros, tá? Normalmente, você vai utilizar esse método de notificação para enviar mensagens importantes e mensagens, obviamente, que foram autorizadas para o seu cliente, até independente de ser oficial ou não oficial, tá? Lembrando que você não deve ficar enviando sempre a mesma mensagem, então você deve também completar a mensagem com os parâmetros ali, com variáveis. Por exemplo, eu fiz uma compra aqui. Olá, Felipe, imagino que sou Magalu. Olá, Felipe, beleza? Olha, você fez uma compra de uma televisão 50 polegadas, vai ser enviada dia tal, entendeu? Então, assim, você vai enviar de fato uma mensagem de notificação. O WhatsApp é muito chato com isso e por isso até que ele limita bastante o acesso à API, porque ele não quer que essa ferramenta se torne uma ferramenta de envio de spam, para ele não perder a credibilidade. Só o WhatsApp sabe, ou a empresa Meta sabe o que está por trás por aí, tá? Diferente até do próprio Telegram. Telegram permite fazer bastante integração, tá? Então, assim, se você preferir, assim, entre um ou outro, se sua base de usuários utilizar o Telegram, utilize o Telegram, que ele é bem mais amigável com isso daí. Fechou? Ok, mas como que a gente vai implementar isso, então, dentro da nossa Masterclass, tá? A gente vai implementar aqui utilizando chamadas REST. Por que eu faço com chamada REST? Porque a chamada REST é quando você tem um servidor, esse servidor fica escutando uma conexão HTTP, algum cliente faz essa conexão, pode ser um aplicativo, pode ser um site, pode ser um outro sistema, ele faz uma conexão com a sua API Node.js e essa API Node.js vai fazer essa integração aqui com o WhatsApp Web, utilizando todas essas táticas não oficiais, tá bom? Porque eu também não tenho acesso a isso. E também, só lembrando que o que eu tô gravando aqui pode parar de funcionar amanhã, porque a gente não garante
que o WhatsApp vai funcionar dessa forma aqui via WhatsApp Web para sempre, tá bom? Mas é que a gente tem para hoje, quem sabe amanhã o Facebook ou a Meta abra para mais pessoas se conectar e daí a gente pode já utilizar a forma de conexão comum, beleza? Então vamos lá. E como que a gente vai fazer, lembrando dessa nossa estratégia aqui, como que a gente vai fazer o nosso projeto hoje? Nosso projeto ele vai rodar em TypeScript utilizando Node.js, beleza? Isso mesmo, vai ser nossa primeira Masterclass aqui que a gente faz com TypeScript. E se por um acaso você não tiver conhecimento básico, eu te convido a conhecer a comunidade Dev Samurai, uma comunidade que você vai ter acesso a todos os nossos cursos, você vai ter acesso à comunidade no Discord e você também vai ter acesso às minhas mentorias. Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, né, 2 vezes por mês, uma vez a cada 15 dias, a gente abre uma call no Zoom e a gente troca ideias sobre carreira, programação, enfim, empreendedorismo, então não fica só assuntos do curso, beleza? Então, dentro da comunidade você vai ter acesso a mais de 60 cursos, 22 projetos práticos separados em trilha, bem facinho, tá? Eu quero aprender a trabalhar com React, tá aqui, beleza? Mais de 17 horas aqui de conteúdo. Eu quero trabalhar com TypeScript, você vai ter as 3 horas aqui, basicamente, de curso. Eu quero trabalhar com Node.js, eu quero trabalhar com banco de dados aqui. Cadê o banco de dados? Tá aqui. Tá bom? Então, assim, você tem acesso a uma plataforma super completa, além de você conseguir ter acesso à comunidade VIP da Dev Samurai, você também tem a oportunidade de tratar de assuntos aí de mentoria que não estão ligados só à parte técnica, ok? Então, fica o convite, o link tá logo aqui abaixo para você conhecer e, se você tiver no seu momento, se inscrever nessa comunidade. Fechou? Falando aqui de TypeScript, vamos começar, vamos colocar a mão na massa, vamos começar criando o nosso primeiro projetinho aqui, Node.js com TypeScript. Lembrando que quem já assistiu às minhas Masterclass sabe que eu faço as Masterclass com bastante calma, eu explico detalhe por detalhe, então não espere um conteúdo de 15 minutos já passou, não espere um conteúdo de 20 minutos, de 30 minutinhos, é conteúdo pancada. Se você quiser conteúdo de 5 minutos, que explica algo de forma bem resumida e batida ali rápido, é melhor você procurar em outros conteúdos, porque aqui você vai ter conteúdo com profundidade. Ok? Vamos fazer então o nosso primeiro projeto. Eu vou chamar esse projeto aqui de WhatsApp Sender Dev, tá? Eu vou chamar esse projeto aqui, vou criar essa pasta, dar um CD aqui no WS Sender Dev. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um npm init, beleza? O npm init, ele cria aqui pra gente um package.json, que vai ser o arquivo que vai guardar todas as informações de pacote que eu tenho, e ele já preenche algumas informações aqui e deixa pra gente informações padrão, beleza? Depois que a gente criou aqui, então, a gente vai abrir o nosso... Deixa eu colocar Magalu para descansar aqui. Eu vou abrir esse projeto na minha área de desenvolvimento, WS Sender Dev. Você viu, eu tenho trocentos projetos aqui, tá bom? E a gente vai agora começar a programar. Só ambientando algumas coisas para você que ainda não é acostumado 100% com o TypeScript, beleza? Primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o TypeScript, no caso, e criar o tsconfig, tá? O TypeScript, ele é um transpilador. Isso significa que ele vai pegar o que você escreveu em TypeScript, que é um superset do JavaScript, e transformar num código JavaScript que o Node consegue entender, com todas as questões aí de variação de versões. Então ele já vai fazer o trabalho pesado para você, que é um trabalho de adaptação de tudo isso aí, tá? Eu vou olhar aqui na minha colinha, beleza? Já vou deixar aqui na minha colinha. E para você usar o TypeScript, você vai colocar aqui npm install TypeScript --save dev, tá? Ele já vai criar aqui isso para você. Junto com o TypeScript, ele vai instalar também o compilador ou transpilador TypeScript, que é o TSC. O TSC, como eu disse, ele transforma um arquivo TypeScript em JavaScript.
vamos fazer esse teste. Vamos clicar aqui, colocar um arquivo teste.js, perdão, .ts, e aqui a gente vai colocar simplesmente um console.log, beleza? E a gente vai colocar aqui, olá, este é um teste, ok? E daí o que a gente vai fazer? A gente vai rodar o transpilador. Para rodar isso daqui, a gente coloca npx tsc de TypeScript transpiler ou compiler, né? E a gente vai colocar o arquivo aqui, teste.ts, certo? Vamos colocar aqui só ts. Então, na hora que a gente colocar aqui o teste.ts, ele vai entrar dentro do arquivo TypeScript, ok? E transformar num arquivo JavaScript pronto para o nosso Node rodar. Então, no caso, a gente vai colocar aqui Node, teste.js, e ele vai colocar aqui, olá, esse é um teste. Tudo bem, nada demais, você não vai ver diferença nenhuma, mas o que acontece se eu fizer uma classe aqui, por exemplo, que é algo que é bastante familiar para o TypeScript. Então, vou colocar aqui teste, eu vou colocar aqui uma propriedade privada, lembrando que hoje na nossa Masterclass eu não vou explicar sobre TypeScript, sobre todos esses detalhes, que se você quiser, você entra lá na comunidade, você tem acesso ao curso, ou então você busca uma outra forma de estudar TypeScript, tem outras formas também, até gratuitas na internet, tá? Eu vou colocar aqui private valor, eu vou colocar aqui que o valor ele é do tipo string, beleza? E aqui eu vou colocar um método constructor, fazendo qualquer coisa aqui, tá? Só pra gente brincar. E aqui eu vou colocar console.log e ele vai mostrar isso daqui, beleza? Agora eu vou refazer esse processo. Eu vou colocar aqui tsc teste.ts e ele vai transpilar para JavaScript. Veja já que quando eu utilizo uma sintaxe que não é compatível com o JavaScript puro, o que ele faz? Ele adapta isso para mim. E se eu quiser, por exemplo, colocar aqui, ó, dis.valor é igual teste. Nossa, tá saindo uns testes horrorosos aqui. A classe é horrorosa. Eu não me planejei para fazer isso, desculpa. E daí o que ele faz? Ele ajusta todos esses detalhes pra gente aqui, tá bom? Então isso daqui é só uma brevíssima, muito breve introdução do TypeScript. Mais detalhes você pode encontrar no meu curso e demais conteúdos espalhados por aí na internet. Claro, se você quiser um conteúdo mais organizado, você pode ir para cursos. Então, voltando aqui, quando eu crio package.json, eu posso tirar aqui algumas coisas aqui, claro que isso você vai tirar de acordo com o seu projeto, e a gente vai colocar agora e vai preparar isso tudo aqui para que ele possa fazer a nossa estratégia de ser uma API Node.js que recebe conexão, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou instalar aqui o TypeScript, vou instalar também o .env, o TypesNode, o NodeMon, a gente vai preparar toda essa infraestrutura. Beleza? Então, assim, você vai fazer junto comigo e essa parte de estrutura você pode fazer em qualquer outro projeto, tá? É tudo igual. npm install nodemon, eu vou tirar aqui o meu rosto da frente, a gente vai colocar aqui, ó, rinref, a gente vai colocar aqui, ó, o ts node, a gente vai colocar aqui types node, beleza? E save dev. Legal, então os pacotes foram incluídos aqui e agora a gente precisa ajustar essa parte de script, porque ficar rodando o TSC na mão não é coisa de Deus. Tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer o script de build, beleza? Com esse comando aqui, que a gente vai colocar o rinref./build e _tsc. O que esse comando faz? O rinref, ele apaga todo um diretório, no caso o diretório build, e logo na sequência que ele apagar o diretório build, se o rinref retornar sucesso, ele roda o TypeScript compiler, beleza? No caso, a gente vai rodar também o nosso comando de dev, então a gente vai rodar npm run dev, que ele vai rodar o nodemon, que a gente precisa configurar ainda, e depois, na sequência, você pode colocar esse comando, que seria o comando start, npm run build,
e-comercial, Node Build Index. O que esse cara aqui faz? Esse cara aqui, ele vai rodar o seu projeto em modo deploy. Então, depois que você fez o build, deixa eu inverter essa ordem, tá melhor? Depois que você fez o build, você pode rodar o start, mas isso aqui funciona só para quando você for fazer o deploy lá no servidor e tudo mais, beleza? Se você ainda não sabe fazer, não se preocupa, fica tranquilo, eu tô colocando isso só para ficar, já deixar preparado. Bem, vamos rodar agora o nosso Nodemon, tá? O Nodemon, para quem ainda não sabe, é um utilitário que ele permite recarregar o arquivo toda vez que você salva ele, o que é bem útil, porque o Node.js ele precisa ser recarregado com o arquivo, ele mantém o arquivo na memória. Então não adianta nada você só dar o Ctrl S aqui, porque ele não vai recarregar internamente, não vai fazer o reload, beleza? Então para você fazer isso é só criar um novo arquivo, nodemon.json, ok? E aqui no JSON você vai colocar o seguinte, a pasta que ele vai ficar monitorando, watch. A gente vai colocar aqui as pastas source, beleza? Aqui a gente vai colocar ext das extensões, ele vai então monitorar as extensões. Quais extensões? Todas as extensões .ts, .js. Sim, dá para rodar o JS também. Tá? A gente vai colocar aqui o ignore, se você tiver alguma pasta que você queira ignorar. E por último, quando acontecer alguma alteração de qualquer arquivo .ts ou .js na pasta source, o que ele vai executar? npx ts-node.source app.ts, beleza? Isso aqui vai fazer a vez do projeto, do comandinho que a gente acabou de criar. Bem, agora a gente vai criar duas pastas, uma pasta build e a próxima pasta source, beleza? Como a gente vai já deixar isso preparado para o Git, eu vou criar um novo arquivo, chamado .gitignore, confundi tudo aqui, .gitignore, que esse arquivo aqui, ele vai conter o Node Modules, ele vai conter o build, e ele não pode ser .build.keep, beleza? E aqui a gente vai colocar um arquivinho .keep. Fechadão? Então vamos lá. Lembre-se que o Nodemon ele vai executar o arquivo app.ts. Esse é o arquivo que eu escolhi para ser o arquivinho do nosso projeto. Você pode escolher qualquer nome de arquivo que você quiser. Não precisa ser app.ts. Você pode criar um arquivo aqui, ó, index.ts. E daí basta você ajustar no seu Nodemon, beleza? No nosso caso aqui eu escolhi o arquivo app.ts. Bacana? Que vai ser o arquivinho que vai ser executado para fazer o nosso projeto. Bacana? Para a gente testar toda essa infraestrutura e essa configuração inicial, eu vou fazer aqui um console.log para saber se tudo isso aqui está vivo. E eu vou colocar aqui, ó, teste, beleza? Para você fazer isso então rodar, para rodar, você vai colocar npm run dev, que é exatamente esse script que a gente já deixou preparado aqui, que ele basicamente vai rodar um Nodemon, tá? Então ele vai carregar os arquivos e ele vai executar aquele comando que você colocou, que no caso para executar o tsnode, source app, e ele vai executar finalmente o app. Show? Então o que o app é? Só um console log teste. Então faça essa validação aqui para você não começar já a programar o seu projeto e daí lá na frente, depois de 3 horas tentando lá executar o projeto sem sucesso, de você descobrir que tem um problema. Beleza? Se a gente colocar aqui, ó, teste 2, eu vou salvar, você vai ver que ele vai recarregar isso daqui e vai escrever teste 2 no console. Fechou? Então, isso aqui já valida que a sua estrutura TypeScript com Nodemon, tudo direitinho, tá tudo funcionando. Legal. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é a gente criar de fato a nossa aplicação, tá? Vamos lá, vamos voltar para as anotações aqui. Lembra da estratégia? A gente vai ter um client, esse client que vai ser um cliente externo, que por hora a gente vai executar um Insomnia, beleza? Que vai simular aqui então um possível aplicativo. O nosso Insomnia pode ser qualquer
pode ser qualquer client REST de teste que você tiver aí. Se você não tiver, beleza? O Insomnia e tiver dúvidas de como você deve instalar isso daqui, é só você entrar aqui no guia.devsamurai.com.br que você tem acesso aos nossos guias de boas práticas, tá? Totalmente gratuito, fica tranquilo com isso. Você vai clicar aqui em instalação básica, escolher qual o seu sistema operacional, Windows em si, é a maioria, e você vai entrar aqui e vai executar a instalação dos pacotes aqui, tá? Tem a instalação básica e os extras. Se você não quiser instalar via Chocolatey, você pode instalar via instalador de qualquer outro tipo de ferramenta, tá bom? Vamos lá. Então vou ter duas chamadas aqui, tá? Uma chamada status, que eu vou recuperar qual é o status daquele da nossa conexão do WhatsApp, tem um tilt aqui, e eu vou ter um post send, que ele vai executar uma rota send, beleza? Isso daqui, quem vai tratar é a nossa API Node.js, e quem vai enviar as mensagens é o nosso WhatsApp Web. Show! Ok? Então, o que a gente vai fazer? Para a aula ficar mais legal, porque assim, imagino que esse tipo de assunto aqui, de fazer uma API, Express e Node.js, seja já um assunto bem explorado até aqui no próprio canal, eu vou começar aqui com o WhatsApp Web. Então a gente vai instalar a lib, que é responsável por fazer essa tratativa, eu vou rodar no console isso, ela vai mandar uma mensagem para mim, depois que ela mandar essa mensagem, eu vou encapsular ela dentro do Express, dentro dessa API, para quando ele receber essa chamada, ele executar esse comando aqui para enviar mensagens, combinado? Então a gente vai deixar a parte do Express por último, que é a parte assim menos legal. Beleza? Boa. Então, qual que é a biblioteca que a gente vai utilizar para manipular o WhatsApp Web? Lembrando que essa manipulação do WhatsApp Web é feita como se fosse um usuário, como se fosse um mouse clicando. Claro que não é um mouse clicando, tá? Mas é uma simulação, o que deixa o WhatsApp Web um pouco mais seguro de se executar, beleza? Porque o pessoal já toma cuidado e também já faz a manutenção da biblioteca caso o botão mude de label ou mude de lugar, enfim, eles já fazem um ajuste disso. A biblioteca que eu recomendo, existem várias no mercado, a biblioteca que eu recomendo é a Venom. Tá? A Venom é uma biblioteca muito boa, muito completa, que vai permitir você criar não só um enviador de mensagem do WhatsApp, mas criar um bot completo, que a gente já deixa como sugestão. Aliás, se você quiser aprender a criar um bot WhatsApp, que envia a mensagem e recebe a mensagem e conversa com o cliente, já deixa aqui nos comentários. Se houver pessoas o suficiente, se houver votos e comentários o suficiente, eu considero gravar essa Masterclass, beleza? Então, o Venom Bot, ele é um bot que você pode enviar mensagens via mensagens de texto, imagem, vídeo, áudios, documentos. Você pode capturar contatos, pode fazer chats, grupo, enfim. Ele é uma biblioteca muito completa e até com recursos que normalmente você não vê no WhatsApp, mesmo no WhatsApp Business, que é enviar botão. O que é o enviar botão? Olha, você gostaria de marcar uma consulta? Você pode ir na consulta hoje às 16 horas? Ele vai colocar 2 botões assim, sim, não, o que facilita de não ter que ficar recebendo mensagens textuais, ok? Ele pode encaminhar mensagem, receber, ele pode enviar localização e muito mais de acordo com ele, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a utilizar. Para fazer a instalação do Venom Bot, você vai instalar ele a partir do npm, tá? E também para poder fazer o uso dele com o TypeScript, a gente vai utilizar mais algumas outras coisas, como o .env. Então, com o Venom Bot instalado aqui, configurado no package.json, beleza? Você já tem a capacidade de executar o Getting Started dele, beleza? Então, como funciona o Venom Bot? O Venom Bot, ele abre uma sessão dentro do seu computador com um Chrome, com o Google Chrome Headless embutido. O que é o Google Chrome Headless, beleza? É um Google Chrome nativo que ele vai rodar ali sem aparecer para o usuário, beleza? Ele fica uma sessão apenas na memória, falando assim em termos leigos
termos leigos para você aprender, tá? Então, basicamente, o que o Venom Bot faz? Você abre aqui o Venom Bot, faz a importação, cria o client, beleza? Abre uma sessão com o nome que você quiser. Aliás, o Venom Bot é uma das bibliotecas que permite múltiplas sessões. Então você pode abrir um WhatsApp web, por exemplo, para a área de vendas e para a área de assistência técnica. Se você estiver fazendo um sistema de atendimento, ele vai retornar para você o client e ele vai colocar aqui um console de erro, beleza? E você também depois pode associar a mensagens, como a eventos, como por exemplo OnMessage e assim sucessivamente, tá? E lembrando que ele tem muitas opções aqui e eu recomendo que você leia essa documentação caso você queira fazer algo mais avançado, fechou? Os links estão... os links úteis sempre estão na descrição aqui da Masterclass e o código-fonte está anexo na área da comunidade, tá? Se você já está inscrito na comunidade da Dev Samurai, você já consegue baixar o código-fonte dessa Masterclass. É um agrado para quem prestigia aí o trabalho, pode fazer o download do código-fonte, não precisa digitar tudo de novo aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Cadê o meu editor? Cadê? Tá aqui. Múltiplas telas sempre dá problema. Então, vamos lá. Vamos começar a brincar com o nosso enviador de mensagens, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, como eu já comentei, a gente precisa importar as bibliotecas do Venom Bot, que no caso é o Create, WhatsApp, Message, Socket State, beleza? Se caso tenha algo que a gente não vá utilizar, a gente limpa logo na sequência, tá? E a gente vai criar aqui uma classe simples, que vai ser uma classe sender, tá? Sender em inglês, enviador. E primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma propriedade privada, client, que ela vai ser do tipo WhatsApp. Por que WhatsApp? Porque é do tipo que o nosso método create vai retornar, beleza? O TypeScript ele é fortemente orientado a tipos, e ele é fortemente tipado, tá? Então, quando você declarar variáveis, quando você, enfim, fizer isso, você vai definir o tipo, tá? O que força isso ou não é o arquivo tsconfig, tá? Para você executar o arquivo tsconfig, você pode fazer isso daqui, ó, tsc init. Então, quando você roda esse arquivo aqui com npx tsc init, ele vai criar um arquivo para você chamado tsconfig, beleza? Que ele vai retornar várias opções. Veja aqui, no momento que eu já criei o tsconfig, ele até já falou para mim, olha só, tem um erro aí. Você viu que mudou? Por quê? Porque ele já está nos avisando que o client é declarado, mas esse valor nunca é lido. Quem está instruindo o Visual Studio Code junto com o TSC? O arquivo tsconfig, beleza? Então ele tem uma série de configurações aqui que vale a pena você dar uma olhada, tá? Mas as configurações assim que você precisa ficar esperto, esse modo estrito, quando ele fica mais chato com algumas coisas, tá? E principalmente com os arquivos de alt e de root, tá? Então eu tenho aqui um arquivinho do tsconfig, beleza? Eu vou deixar ele aqui na tela, que você pode utilizar, então basta você dar um pause no vídeo e ir colocando aqui. Se você já tem acesso à área de downloads dentro da comunidade, é só clicar downloads e puxar o arquivinho tsconfig, que ele vai basicamente definir aqui o target, que é o ECMAScript 5, com mais outros detalhes aqui, beleza? Só fique atento a isso daqui e o modo estrito, beleza? Então, você vê que eu tirei o modo estrito, ele já não reclamou mais, vamos deixar ele um pouco mais flexível aqui, para a gente poder aprender, é a forma que eu recomendo para você também, porque às vezes ele deixando muito estrito, muito exigente, vai fazer com que apareça uma série de risquinhos vermelhos aí debaixo da linha que vai te fazer confuso. Daí você vai ver um monte, você vai achar que tá errado, tá bom? Então assim, eu recomendo você utilizar esse aqui que eu tô utilizando, que é um mais flexível, mas ainda assim exigente. Bacana? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro dessa classe é criar um método construtor, que vai ter aqui um método privado chamado initialize. Esse método initialize vai ser o método que vai
criar o Venom Bot e vai associar a essa propriedade, beleza? Vamos lá, o método initialize, então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai criar, então ele vai executar o método create, e eu vou dar um nome para essa sessão. Eu vou colocar assim, ó, ws sender dev. Pode usar o nome que você quiser. Você pode colocar aqui sales, você pode colocar aqui departamento de relações humanas, por exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, ws sender dev. Você pode colocar o nome que você quiser. Isso daqui serve só para não confundir as sessões. Logo na sequência, ele vai permitir você colocar alguns callbacks de função. O primeiro callback é da função que vai receber o QR Code e o segundo callback é a função que vai ser responsável por startar. Desculpa, a função que vai ser responsável por definir os status, tá? Então é a função. Essa função aqui QR, ela é executada pelo create para te passar qual é o QR Code de login, né, de sincronização do WhatsApp Web. E a segunda função é a de status, beleza? Então a gente vai colocar agora aqui uma promise, tá? Que essa promise aqui ela vai ser executada no momento que ele subir o client, então ele vai receber client como parâmetro. E aqui eu vou executar um método chamado start, passando esse client aqui, tá? Lembrando que esse método start ainda não existe, então ele vai dar erro mesmo. Eu vou só baixar de linha e aqui eu vou colocar o método catch, que o método catch ele vai receber error e vai executar um console.error e eu vou colocar simplesmente o erro logado aqui, fechou? Bom, beleza. Então, o que ele precisa fazer? Agora, dentro do initialize, a gente precisa declarar primeiro a função QR code, a função QR, const QR, QR, beleza? Preciso declarar a função status. Veja que isso daqui ele é uma função anônima que retorna para uma constante, beleza? E a gente precisa também declarar o start. Const Nossa. Start, beleza? O start ele recebe client que é do tipo WhatsApp, beleza? Por isso que ele estava aqui reclamando. Então, tipo WhatsApp, ele vem desse import aqui, fechou? Então isso aqui é o básico que você precisa fazer para você começar a trabalhar, tá? Então, vamos lá. Quando ele inicializar, quando ele postar um código QR, ele vai postar para você com vários parâmetros, tá? Deixa eu só colocar aqui dentro da documentação e vou mostrar para você os parâmetros do QR Code. Dentro do QR Code, quando ele te passar, ele vai te passar qual que é o QR Code em termos de imagem e em termos de ASCII QR, que ele vai printar um desenho na tela, só que em formato de texto, a quantidade de tentativas e um URL Code, tá? Para poder utilizar isso daqui, basta você colocar esses parâmetros base 64, ASCII, attempts e URL Code, beleza? Lembrando que, como isso aqui é em TypeScript, eu preciso forçar aqui a tipagem. Todos eles são string, mas assim, para ser bem sincero, o que a gente vai utilizar é o base 64 para avisar o cliente. A gente vai colocar aqui só o console.log, tá? Eu vou deixar o console.log vazio por hora, tá bom? Aqui o status, ele vai retornar o status para mim e a variável que ele vai passar para mim é o status session, que é do tipo string também, tá? Por que é importante você passar qual que é o status? Vou tirar isso daqui. Por que é importante você passar qual é o status? Porque muitas vezes quando você starta o projeto, o status vai ser ainda, olha, desconectado, não sincronizado, tá bom? Existem vários tipos de status, como consta na documentação. Os tipos possíveis são está logado, não logado, browser closed, ou seja, browser fechado, QR read success. Então, assim, isso daqui é o que vai retornar, tá? QR read fail, out close called, enfim, vai trazer uma série de status dentro dessa variável aqui, status section, ok? Beleza. Agora, o seguinte, lembre-se que eu tenho uma variável client aqui.
essa variável, essa propriedade client aqui não é a mesma que essa, porque essa aqui mora dentro do contexto local e essa mora dentro do contexto da classe. Tá? Por isso a gente precisa fazer assim, this.client igual a client. E a gente vai fazer com que a gente tenha agora um client em toda a classe para que a gente possa utilizar, beleza? Basicamente é isso. Agora falta a gente exportar, export default sender, beleza? E isso daqui basta... a gente está aqui no app, perdão. Perdão, vamos lá. Eu preciso renomear esse app, vamos aproveitar aqui, ó, deixar como sender e vamos criar um outro aqui vazio. app.ts. Aqui a gente vai fazer o import do sender, beleza? E aqui a gente vai colocar const sender igual a new sender. Só da gente fazer isso daqui vai fazer com que o construtor seja inicializado e aqui a gente inicialize, beleza? Vai fazer com que a classe seja inicializada com o método construtor já vai chamar o método initialize, beleza? Ah, por que você não colocou tudo no método construtor? Eu preferi deixar dessa forma porque fica mais explícito, sabe? Se você deixa tudo isso aqui dentro do método construtor, qual é o recado que você está passando para o próximo dev que vai pegar isso? Ele não sabe que isso são métodos de inicialização. Então o próprio nome da função ou, enfim, do que você estiver colocando aqui, diz muito, já é uma forma de documentação que você pode utilizar, beleza? Então aqui, como eu estou inicializando e esse sender ainda não existe, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar assim e depois a gente vai aproveitar esse cara, beleza? Por hora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o WS Sender se conectar e logo na sequência a gente cria a função de enviar mensagem. Vamos fazer passo a passo para não ter confusão. Então a gente pega, estica até aqui, beleza? A gente vai colocar npm run dev, lembrando que ele vai rodar o app e agora ele vai subir o nosso sender. O nosso sender, ele vai subir a Venom, beleza? A Venom é toda estilosa, assim. Ele vai mostrar mais algumas informações de log e ele vai começar verificando se você tá logado, tá? Se você tiver logado nessa instância aqui de WhatsApp, ele vai mostrar, senão ele vai mostrar esse QR Code aqui no seu console. Eu tô com o meu celular velho aqui, beleza? Deixa eu fazer uma sincronização. Aparelhos conectados, conectaram o aparelho, ele está pedindo aqui. E vamos lá. Aqui no meu aparelho conectou. Agora ele começa a esperar a resposta do QR Code. Veja só, agora ele está conectado. Então isso significa que o meu Google Chrome Headless aqui, beleza? Ele está conectado, ok? E com os tokens guardados. Aonde moram os tokens? Os tokens moram aqui, ó, nesta pasta tokens. Ok? Então, até recomendo dentro do seu git ignore colocar essa pasta aqui, ó, tokens, beleza? Porque essa pasta aqui ela não deve ser versionada, fechou? Então, assim, a Venom ele disponibiliza esse QR Code no formato de text, ASCII text aqui, e dá para você fazer muita coisa, mas é claro que você não vai mandar isso daqui para o seu usuário, porque o seu usuário, quando isso aqui estiver rodando no servidor, ele não vai ter acesso, beleza? Por isso que é importante você ter acesso a essa variável aqui, ó, base 64 QR IMG, tá? A gente já vai trabalhar com ela, tô empolgado. E a gente já vai trabalhar com status session, eu tô ficando gago de tanto dar masterclass aqui pra você, é muita empolgação. Vamos lá. Então agora, para o negócio ficar mais legal ainda, eu vou fazer um método sendText, tá? O método sendText, ele vai executar dentro do client, beleza? A função enviar texto. Os clients também têm essa função. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um método público aqui, um método assíncrono, beleza? Que a gente vai executar aqui o sendText. Tá? O sendText, ou enviar texto, ele tem basicamente dois parâmetros, que é o to, que ele é do tipo string, e o body, que ele é do tipo string também. Tá? Então, assim, eu não tenho muitos métodos aqui, muitos parâmetros de método para enviar, é somente ali to ou body, tá bom? E eu vou executar agora this.client.sendText. Bacana? O sendText, veja, esse método sendText aqui do client, beleza? Perceba que tem o meu sendText e tem esse sendText aqui do client. Esse método aqui, ele espera
os argumentos de to, beleza? E o content. Veja que o WhatsApp, ele tem uns formatos diferentes, beleza? Ele não envia o telefone assim. Se você colocar aqui, ó, que nem o meu telefone de teste, 12 982 04 16 40, beleza? Se você passar isso daqui nesse parâmetro, ele não vai rodar, tá? Qual é o formato de número que o WhatsApp espera? Ele espera assim, ó, o código do país sem o mais, então você precisa passar 55, que é o código do Brasil, código DDD 12, um número 982041640, e você precisa colocar assim, @c.us, tá? Isso daqui significa que ele vai enviar para um contato no WhatsApp, tá? Então eu vou vir aqui no to, só vou replicar, só fiz toda essa volta para mostrar para você, tá? E aqui eu vou colocar o parâmetro body. E aqui, no momento que eu rodar uma app, tá? Eu vou executar o send text, tá? Logo na sequência. Então, assim, para que a gente possa esperar o sender executar, tá? Quando ele tiver startado, beleza? Eu vou enviar aqui o meu send text. Claro que o send text ele tem que ser enviado como um método aqui, ó, sender.sendText, tá bom? Mas o que acontece? Se eu executar logo aqui de baixo, o Venom não vai estar preparado, não subiu tudo. Então, por hora, depois que ele executar aqui, depois que ele estiver pronto, né? Depois que ele tiver com tudo certinho, eu vou executar o meu método aqui, ó, this.sendText, que eu vou passar aqui o primeiro parâmetro, que no caso é o parâmetro de número, e aqui eu vou colocar: olá, tudo bem? Este é um teste. Fechou? Vamos lá, então. Então a gente precisa executar aqui npm run dev. Lembrando que ele vai subir o Venom. Assim que ele executar o método start, ele vai enviar uma mensagem, tá? Então, veja, ele vai subir, ele vai verificar se eu estou logado. Se eu já tiver logado, ele vai puxar o que está aqui no token, tá? Ele vai puxar o que está no token e vai verificar se você está logado. Isso demora um pouquinho mesmo, porque ele tem que subir o Google Chrome, precisa fazer todos os processos. Mas, cara, ele já faz um adianto, porque ele já faz tudo automatizado para você. Olha só, ele colocou aqui Connected e o meu WhatsApp já apitou aqui, tá? Se você vier aqui no seu WhatsApp de teste, ele vai mandar essa mensagem para você. Olá, tudo bem? Esse é um teste. Então isso significa que o nosso Venom já está sincronizado, subindo o WhatsApp dentro dele e já está enviando uma mensagem. Uhul! Então agora o que a gente precisa fazer? Agora chegou o momento da gente encapsular isso dentro de uma API. Tá? Então, vou deixar só guardado como que a gente faz a chamada. E agora chegou o momento da gente criar o servidor, o server, o Express, que vai receber uma conexão, uma mensagem através do endpoint e vai chamar esse sendText aqui na sequência, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso app, tá? Como que a gente faz isso? Primeira coisa, antes da gente sair programando, a gente precisa instalar os pacotes npm install, deixa eu tirar o meu lindo rosto daqui, só que não. .env express, beleza? Por hora isso daqui, save. Ele rodou aqui .env express. Só que como o express e o .env estão rodando com o TypeScript, eles precisam dos seus respectivos tipos. Lembre-se que o TypeScript trabalha orientado a tipo. Como que a gente faz isso? A gente instala os pacotes de tipo como a gente instalou aqui do Node, só que para o Express e o .env. Então a gente vai colocar npm install @types.env @types express save dev. Lembre-se que esses são pacotes de desenvolvimento e por isso eles não devem ser instalados na árvore de dependência do projeto. Eles vão ser necessários só para a etapa de build, fechou? Então olha só, bacana, muito bem, legal. Então agora o que eu vou fazer? Agora que eu tenho o Express instalado, a gente vai dentro do nosso app criar o nosso pequeno servidor, tá? Para a gente fazer isso, basta a gente importar aqui inicialmente o Express, os tipos request e response, tá? Aqui eu já vou começar colocando meu sender, meu sender já tem const
app igual a express, express, beleza? Construir o meu express aqui dentro do app. Aqui dentro do app.use, a gente vai colocar express.json, para que ele utilize o JSON como formato padrão. Aqui, app.use, e a gente vai colocar aqui express.url encoded, beleza? E a gente vai colocar aqui extended false. Veja que no momento que eu vou digitando as coisas, ele já vai preenchendo para mim. Olha só, o extended, beleza? É só a gente colocar aqui false. Então o TypeScript, além dele trazer essa facilidade, tá? De você trabalhar com algo a mais no JavaScript, ele dá muita organização de código e também facilita muito a vida do IntelliSense, que é esse pop-upzinho que abre de dicas de código para você. Então ele organiza o Visual Studio Code para mostrar dicas de código para você, tá? A primeira rota que a gente vai construir aqui é a rota get de status. Lembre-se que eu quero consultar o meu servidor de fora, tá? Para ver se ele está conectado no WhatsApp, se está tudo certinho, tá? Então aqui ele vai receber request, que é do tipo request, e response, que é do tipo response, beleza? Aqui ele por hora não vai executar nada, tá? Eu vou deixar esse método aqui preparado. E agora o método que envia, o método enviador de mensagens vai ser esse, app.post. E você pode escolher o método que você quiser. Só quer fazer com get, quer fazer com put, quer fazer com pet, tanto faz. Eu vou fazer com post, beleza? Mas eu vou dar uma dica para você. Cara, você quer deixar a sua API flexível, você quer monetizar a sua API, deixar isso até, enfim, bem fácil das pessoas utilizarem, usa o get, beleza? O get vai dar uma possibilidade de qualquer pessoa utilizar. Ou então você faz post get, fica à vontade de fazer da melhor forma possível. Tá? Por hora, segue aqui comigo. Send, aqui eu vou colocar o async, porque ele vai executar um método assíncrono aqui dentro do sender. Aliás, a gente precisa colocar o await aqui dentro, tá? Então volte aqui do sender, send text, await, send text. Eu vou colocar aqui async e vou colocar aqui os mesmos parâmetros desse método. E aqui eu preciso enviar, tá? Nesse caso aqui, lembre-se, eu vou usar o sender, tá? Ponto send text. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou mandar esses parâmetros aqui, ó. Veja que eu já vou aproveitar. Em vez de this, vai ser o sender, tá? Como eu não estou trabalhando com classe dentro do app, eu pego a const que está declarada logo aqui em cima, não preciso colocar o this, tá? Eu vou colocar aqui o await, beleza? E aqui eu vou colocar um try, só para ficar mais organizado. Então ele vai tentar executar o send text, caso ele não consiga, aliás, caso ele não consiga, roda o cat. E, aliás, nunca deixe esse negócio aqui, tá? Se você deixar esse cat vazio, seu dedo vai cair, tá bom? Nunca deixa esse vazio. Por que que eu nunca devo deixar? Porque se ele der problema, ele não vai mostrar nada na camada de log do seu servidor e você vai ficar procurando isso a vida inteira, tá? Eu vou dar um console error, vou printar o erro no console e para o usuário, vou soltar o erro 500 com o error message error. Bacana? Vamos executar então esse método send aqui e vamos ver se ele vai fazer a mesma coisa que ele fez anteriormente. Ops, falta um detalhe ainda, falta a gente subir o servidor. Se a gente não colocar no app listen, o app listen, ele não vai fazer nada, tá? O app listen, ele vai esperar a nossa porta. Daí, nesse caso, você pode colocar uma porta temporária, por exemplo, a 5.000, tá? E eu vou colocar aqui o método quando o listen for startado. A gente vai colocar aqui, ó, console.log, e aqui eu vou colocar uma bobeirinha, vou escrever aqui, ó, light server started. Agora sim, agora com o listen subindo no nosso servidor, a gente vai poder testar. Estou com o meu insônia aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa chamar a nossa rota de API /send. Por que o seu tá assim, Felipe? Porque olha só, eu vim aqui no Development, Manage Environments, e eu venho aqui API URL e coloco a URL da minha API. Tá? Se você estiver criando uma nova request, eu vou colocar aqui teste, só para você entender. Tá? Eu venho aqui, pressiono Ctrl espaço,
seleciono o endereço URL e coloco o send aqui, tá? Deixa eu só apagar isso daqui para a gente poder fazer. Então veja que ele vai chamar a minha URL no método post no endpoint send, enviando esse JSON, ok? Ele vai enviar para esse número aleatório aqui e vai escrever olá. Lembrando que o nosso método sendText, ele está enviando para um telefone fixo e uma mensagem fixa. Logo a gente vai deixar isso daqui configurável, mas vamos deixar de blá blá blá, vamos enviar, tá? Então veja que ele está rodando aqui, tá? Eu vou cancelar o meu request, por quê? Porque eu já recebi minha mensagem, meu relógio aqui apitou. Então se eu vier aqui, ele vai mostrar, olá, tudo bem, esse é um teste. Por que que o nosso Insônia fica rodando a vida inteira? Porque ele não tem uma resposta, ele fica aguardando uma resposta que nunca vem. Deixa eu colocar aqui return has status, e a gente vai tornar o status 200.1JSON vazio, tá? Então quando ele fizer isso, ele já vai deixar o nosso Insônia já com código 200. Voltando então aqui, clico no send, ele envia e retorna o código 200 para você, tá? Ele enviou mais uma vez aqui e já tá ficando sem graça porque ele só envia essa mensagem. Então agora a gente vai deixar a mensagem recebendo de forma dinâmica. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente declarar duas variáveis, tá? Duas variáveis, a variável number e a variável message, que vai ser igual request.body, tá? Então o body vai receber os parâmetros e vai desconstruir nessas duas variáveis aqui, tá? Deixa eu só dar um Ctrl C aqui, só para ele cancelar o meu Venom, senão ele fica abrindo e fechando toda hora por causa do Nodemon. Então eu vou pegar o número message, ou a parâmetro message aqui, tá? E vou colocar aqui no lugar desse cara. E aqui onde eu estou enviando esse número, deixa eu só substituir aqui, eu vou passar number, beleza? Então ele recebe number, recebe message e chama a sendText, ok? Vamos lá, dar o run dev de novo. Agora o que a gente precisa passar então no Insônia? Não só o nosso number, beleza? Deixa eu ver, não consigo aumentar ele aqui, deixa eu ver, view, zoom in, aumentou, Ctrl, pronto, aqui. Ele não consegue, ele precisa enviar não só o number, mas também como uma mensagem, tá? Lembrando que ele ainda precisa enviar nesse formato aqui que o WhatsApp gosta. Se você voltar, colocar naquele formato internacional, demais, o código do país, DDD e o número, o WhatsApp ele vai entender, ele não vai entender um outro, ele vai entender que é um outro número, não é um número WhatsApp, tá? Agora eu vou colocar aqui, teste, número 4821, beleza? E agora eu vou dar um send. Ele tem que retornar 200 aqui. E aqui no WhatsApp ele vai mostrar teste número 4821, tá? Então agora, o que é importante a gente fazer? Agora é importante a gente tratar, tá, esse number aqui. Por quê? Porque o seu usuário, se você está fazendo uma API, tá, para você mesmo. Putz, cara, isso aqui não é uma coisa... podemos dizer assim, agradável, tá? Sem falar que se a pessoa digitar aqui, ó, ASD, por exemplo, ele vai passar. Então ele tem que fazer algumas validações, ele precisa fazer algumas coisas para tratar esse número, para que ele possa tratar para o WhatsApp e também tratar para ver se não é um número inválido, beleza? Então o que você precisa fazer aqui? Dentro desse try aqui, você precisa validar e transformar o número WhatsApp, beleza? Então deixa eu só cancelar o Nodemon aqui. O Nodemon é bom, mas aqui com o Venom ele fica um pouco chatinho. E agora é esse processo que a gente vai fazer. Como é que a gente vai validar e transformar esse número? Para a gente poder validar e transformar o número, a gente vai utilizar essa lib aqui, ó. npm install lib phone number js, tá? Essa lib é uma lib muito boa, que eu acho que ela inicialmente foi feita pela Google, que faz uma série de validações de números. Então veja, eu vou receber um number aqui, tá? E eu vou tratá-lo. Primeira coisa que eu preciso fazer, preciso saber se esse número ele é válido, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no sender e eu vou fazer essa verificação aqui, tá? Então eu vou vir aqui no meu método sendText, vou apagar tudo isso daqui e vou fazer o seguinte, let phone number, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber o seguinte, se eu tenho... Deixa eu apagar isso daqui, ó. Deixa eu voltar isso daqui, ó.
E deixa eu permanecer esse comentário, só para ficar mais claro, tá? Então deixa eu voltar aqui. Let a phone number igual a uma variação que eu vou fazer. Então perceba que se o meu to já incluir isso daqui, eu não incluo. Se ele não contiver the us, eu incluo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, phone number ponto includes quem que eu estou incluindo, tá? Quem que eu estou incluindo, né? Não é esse phone number, é esse phone number aqui, tá? Se o phone number inclui isso daqui, beleza? Eu mantenho o phone number. Se não, eu vou colocar o phone number com isso daqui. Beleza? A gente está fazendo uma interpolação de strings aqui, tá? Agora, o que eu preciso fazer, tá? Eu preciso primeiro formatar esse número aqui, beleza? Então, para formatar esse número, eu vou importar o parser phone number da biblioteca libphoneNumber.js. Então, vou importar o parse phone number e o isValid phone number, beleza? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, let, vou tirar isso daqui, phone number, beleza? E agora eu vou chamar o formatador, tá? Igual a parse phone number parse phone number, beleza? E agora eu vou colocar aqui, qual que é o phone? O phone é o to, e qual que é o country? O country code é BR, beleza? Agora, o que a gente precisa fazer? Eu preciso fazer o seguinte, chamar essa função aqui, ó, format, e a gente vai formatar para o E.164. Ah, que padrão que é esse? Aquele padrão ISO lá que a gente conhece, do mais 55, que é o padrão internacional. O parse phone number, ele faz uma série de funções aqui pra gente, beleza? Então, o phone number vai ter esse padrão aqui. E o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer o seguinte, se o nosso if not is valid phone number, que é o to, beleza? Se ele não for válido para o Brasil, eu também vou fazer o quê? Eu vou levantar uma exceção. True, new, error, e a gente vai colocar aqui qual que é o erro. O true, ele levanta uma exceção, tá? Então ele vai ser tratado lá no try catch que ele está sendo executado aqui. Então ele vai colocar this number is not valid. Você pode colocar a mensagem que você quiser, beleza? Então o que ele está fazendo? Se o número que eu estou querendo aqui ele não for válido para o Brasil, eu levanto essa exceção, e se ele for válido, eu já começo a fazer a minha formatação. Tá bom? Antes disso... Tá, tranquilo. Então a gente vai fazer isso daqui. E agora a gente vai ver esse teste aqui. Então ele está falando que o phone number ele pode ser ele pode não ser uma string. A gente força aqui. Então eu falo para o TypeScript, cara, independente do que ele soltar aqui para você, você trata isso como uma string e agora ele passa a funcionar. Então, o phone, em vez da gente receber aqui no sendText o to, a gente vai receber no sendText o phone number. A gente vai só colocar aqui no console.log o phone... Nossa. O phone number. Beleza? Só um detalhe que ainda a gente se esqueceu aqui. Lembre-se que o WhatsApp ele não pode receber lá o maisinho, né? Então, se eu tiver o maisinho dentro do format do format number, eu preciso fazer ainda o seu replace. Então, eu preciso fazer o replace do maisinho por nada, beleza? Então, esse detalhe que falta. Então, se a gente chamar aqui npm run dev, ele vai subir aqui o nosso Venom junto com o Express.
ok? Vamos só ficar de olho no console, só pra gente ver esse carinha aqui saindo, tá? Então ele vai sair console log e o phone number aqui. Vamos lá. Aguardando. Vou pausar aqui. Não, passou. Vamos voltar aqui. Bom, lembre-se que esse formato aqui, ele é um formato que ele não pode ser enviado, beleza? Lembre-se que agora ele precisa de um formato internacional, que é o mais 55, blá blá blá. Agora eu vou colocar aqui teste número 5.999. Vou enviar aqui, send, e ele vai enviar aqui para mim. Veja, teste número 5.999. Fechou? Então, detalhe, veja só, phone number 55 com todo o tratamento que eu preciso para os números, beleza? Bom, agora fechada essa parte de envio de mensagem, passado toda essa etapa que a gente está empolgado, então você está enviando mensagens lá para o WhatsApp do seu amigo, com o gemidão do Zap lá, beleza? O que você vai fazer agora? Você vai tratar os métodos QR, beleza? Você vai atualizar o QR Code e você vai também atualizar uma propriedade conectada. Porque veja, eu não posso enviar mensagens, não posso enviar textos ou qualquer coisa que você queira, beleza? Se eu não tiver o meu WhatsApp conectado. Então eu preciso garantir isso daqui, ok? Então como é que a gente vai controlar? A gente vai controlar com duas propriedades. Private is connected, beleza? Que a gente vai chamar isso daqui com o tipo boolean. E eu vou colocar aqui private QR, e ele é do tipo QR Code. Nossa, eu quis fazer graça aqui, se fodeu. Vou colocar aqui do tipo QR Code. Mas esse tipo não existe, ele vai passar a existir agora, tá? Então o que eu vou fazer? Export type QR Code, ok? Recebe aqui. Que o tipo QR Code vai existir? Lembre-se que a gente guarda esse parâmetro aqui. Então eu posso colocar exatamente esse parâmetro, base 64 QR, que é do tipo string, tá? Então o que vai acontecer? O isConnected boolean, tipo nativo, e o QR do tipo QR Code, que é do tipo que a gente acabou de utilizar. Por que você fez desse jeito? Porque eu quero exportar os métodos depois, eu quero deixar isso bem organizado. Eu quero ter certeza que eu estou colocando isso daqui, tá? Então, assim, no momento que eu preencho o meu QR Code, que é esse tipo, que é nesse momento aqui, eu vou colocar this.qr igual base 64 QR. Tá? Vou tirar isso aqui. Base 64 QR, tá bom? Como ele faz por ordem de parâmetro, não tem problema você não ajustar essa parte, tá? Agora, como que a gente vai controlar, tá? Como que a gente vai controlar se ele está conectado ou não? A gente vai fazer o seguinte combinado. Se no momento que eu executar o meu status, se no momento que eu estiver levantando, o status estiver logado, QR, read success, o chat available, eu vou considerar conectado, beleza? Faça testes aí para ver se isso cabe para você. Então vou colocar this is connected. Deixa eu só trocar esse parâmetro aqui, ó, para você já vai saber, vai dar conflito de nome. Connected é igual. Eu vou colocar aqui os tipos que me interessam. É logado. Eu vou colocar aqui do tipo leitura do QR, do meu código QR. Eu vou também fazer aqui do chats available. E aqui eu vou perguntar, includes. Quem está incluído? O status session. Então assim, ó, o status session está incluído nos valores desse array, tá? Isso aqui é uma forma da gente fazer um if, né? Está incluído nesse, ou nesse, ou nesse? Sim. Então, o connected vai ficar true, beleza? Senão ele vai ficar false. Agora, a gente precisa exportar esses métodos, que é o método para mostrar o código QR, porque veja, lá dentro do meu app, aqui o status, eu tenho que passar qual o QR Code e se ele está conectado ou não, tá? Então eu vou fazer isso através
de getters, beleza? Para você construir um getter dentro do TypeScript, é só você colocar aqui get, o nome do get, o tipo de valor e o retorno dele, tá? Você não precisa colocar public aqui, tá? Você coloca get isConnected, ó, isConnected aqui. Tá, isConnected, ele vai retornar o boolean e eu simplesmente vou passar aqui, ó, return this.connected, beleza? Eu vou fazer a mesma coisa com o QR. Get QR code, vou retornar uma string, beleza? Return this.qr, ok? Minto, eu não vou retornar string, vou retornar esse tipo aqui, ó, QR code. Beleza? Ah, mas por que você está colocando só o base 64 aqui? Lembre-se que o Venom, ele retorna para a gente também, ó, tipo ASCII, attempts, URL code. Então eu posso fazer isso daqui, ó. Posso colocar aqui. Beleza? Posso receber esse valor. E posso colocar aqui, ó. Tá certo? Ainda, eu posso colocar aqui o número de tentativas. Eu acho que é number, tá? Pra ser bem sincero, eu não testei isso ainda. Então, já lembrando que pode dar problema. Deixa eu ver aqui no o método QR, ele não informa. Então, eu vou colocar aqui attempts. Tá, então veja, ele vai passar o base 64, o ASCII, que é exatamente esse QR Code que ele sobe aqui no meu console, o número de tentativas. E já que a gente já tá aqui, né, cara, vamos colocar isso aqui também. String, URL code. Assim a gente já deixa esse carinha completo. Fechou? Então, a nossa propriedade QR tem tudo isso. E quem que força ele ter as propriedades? O próprio tipo, né? O próprio tipo força. Ah, se eu não quiser ter essa daqui, você pode deixar ela opcional. De novo, tudo isso está dentro do nosso curso aqui de TypeScript, que eu já fechei a janela e já a propaganda deu errado. Então, voltando aqui. IsConnected QR Code, tá? O que ele está reclamando aqui, filho? Deixa eu ver. QR... O attempts é URL code. O tipo URL code é incompatível. Vamos tirar aqui, ó, o URL encode. Depois a gente volta a colocar ele, tá? Só porque ele tá reclamando aqui embaixo. Pronto. Depois a gente descobre o tipo. Vamos ajustar o nosso método status aqui, tá? Ok. O nosso método status agora, como que vai funcionar? O nosso método status agora, ele vai retornar para a gente a seguinte estrutura. Return res.status, perdão, send, e eu vou mandar a seguinte estrutura JSON para ele. Olha só, QR code, e a gente vai receber o seguinte, sender.qr code. Sender.qr code, beleza? Então o sender QR code já vai retornar toda uma estrutura, passando lá qual que é o código ASCII, qual que é o código base64, fazer tudo isso. E para deixar o usuário ciente se o telefone está conectado ou não, connected, e a gente vai colocar aqui, ó, sender.isConnected, beleza? Como ele é um getter, você não precisa colocar isso daqui, beleza? Porque se colocar isso aqui, ele vai achar que a função vai dar problema. Send, eu vou colocar aqui, ó, o status 200. Não precisa, porque já é o status padrão. Bom, vamos lá. Vamos subir aqui o npm run dev. Então, quando a gente vier aqui no Insomnia, o get status, eu vou dar um send e ele vai mostrar aqui conectado para a gente, tá? Caso ele esteja ainda no momento de eu escanear o meu QR Code, tá? Ele vai mostrar o QR Code aqui nesses parâmetros para mim, beleza? Mas vem cá, olha só, pensa comigo. Até agora ele está conectado, beleza? Mas o que acontece se eu desconectar
o meu aparelho. Se o meu aparelho, por exemplo, acabar a bateria, o que acontece com com a minha conexão? Ele cai. Então eu preciso ficar constantemente atualizando o status. E a forma de se fazer isso é vir aqui no Sender, beleza? E incluir e utilizar o método onStateChange, tá? Então a gente vai colocar assim, ó, client.onStateChange. Todos esses métodos você pode consultar lá na própria biblioteca, como a gente já falou. A gente vai receber aqui, ó, state, beleza? O state, ele vai passar isso aqui para mim, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa verificação. Olha só, eu vou importar aqui o socket state, tá? O socket state, ele vai ter essas opções aqui, ó. Ele vai verificar se eu estou com conflitos, se é uma versão deprecada, se ele está abrindo, se ele está pareando, enfim, ele vai colocar um monte de coisa, tá? Mas o que interessa para a gente é quando ele está conectado. Então, se algum status for alterado e esse status for diferente de conectado, eu automaticamente passo a ter essa propriedade connected para false. E isso vai fazer com que o meu Insomnia retorne false aqui, beleza? Vamos fazer um teste, vamos matar aqui o nosso Nodemon e vamos vir aqui no Tokens, vamos renomear essa pasta aqui, colocar um underline aqui no final. Você vai perceber que ele vai ficar pedindo o nosso código QR, beleza? Deixa só ele executar aqui. Ah lá, pediu QR. Vamos pedir o status para ele agora. Olha só, ele vai mandar o código QR, beleza? Ele vai mandar o base 64, que é um código para que você coloque isso dentro de uma página, beleza? E se você verificar, ele vai ter o ASCII QR. E não saiu muito bem aqui, tá? Por quê? Porque o ASCII QR ele é num formato mais para console. Tudo bem, depois a gente tira isso. Tentativas. Uma tentativa. Vou dar um send de novo, tá? 2 tentativas. Por quê? Porque ele mostrou mais de um QR Code aqui, tá? Cadê você? Nossa, eu tô com muito de janela. Tá vendo? Vários QR Codes, várias tentativas, tá? Se eu mandar aqui de novo, send, ele vai postar aqui, ó, 3 tentativas. E eu não estou conectado. Connected false. Pra gente deixar isso aqui mais limpo, né? Vamos só fazer o seguinte, vamos tirar as coisas que não precisam, porque já basta que esse outro cara aqui, tá? QR Code, vamos tirar aqui, ó, o ASCII e esse carinha aqui, tá? Eu vou receber tudo, mas o que me interessa, para ser bem sincero, é o base 64 e o attempt, tá? Para você mostrar esse QR Code na tela, tá? Basta você pegar esse parâmetro, daí eu já estou falando com o React, por exemplo, tá? Basta você pegar esse parâmetro aqui, eu vou transformar isso daqui para HTML. Basta você criar uma imagem. Aqui no source você colocar tudo isso daqui, tá? Beleza? Eu vou salvar esse doc aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, código QR. Veja que eu abrindo esse HTML, então, ele vai mostrar esse QR Code aqui para mim, tá bom? Então, assim, pro lado do front é muito fácil, é só você pegar todo aquele parâmetro lá e exibir, porque ele vai exibir já um QR Code todo formatadinho como se fala, para PNG, beleza? O que mais? É isso. Você já tá com uma ferramenta de envio de mensagens WhatsApp, tá? Para você descobrir mais outras funções, eu recomendo que você entre aqui na doc oficial, beleza? Tem uma documentação aqui e você pode verificar, não é essa doc, Basic Functions, você pode verificar, ó, eu quero enviar botões, quero enviar arquivos, quero enviar o gemidão do Zap pro meu amigo, quero enviar um link, tá bom? Então, assim, ele coloca todas essas funções disponíveis aqui para você. Olha só, posso enviar um link, posso enviar uma imagem, posso enviar um arquivo, posso enviar um arquivo com base 64, já está encodado, posso enviar o meu GIF animado, né? Posso enviar como menção, posso dar um reply, posso enviar mensagens
com GIF, com Word, e posso simular que a pessoa está digitando. Então, cara, a Venom, a Venom é a biblioteca ideal para você fazer um bot. E, de novo, se você quiser que a gente faça um bot aqui na Masterclass, não deixa de comentar, não deixa de dar um joinha e se inscrever no canal, beleza? Se eu perceber que o engajamento aqui na Masterclass estiver legal, tá bom? Fica tranquilo que a gente constrói um bot para você, beleza? Então lembrando que se você quer aprender programação de verdade, entre para a comunidade Dev Samurai, você vai ter acesso a mais de 60 cursos, 23 projetos, 24 projetos agora, beleza? Mais de 220 horas de aula em trilhas organizadas para que você possa sair do zero ao avançado, tá? A gente tem trilhas aqui para iniciante, então se você está começando agora, você começa no programar do zero, a gente tem aqui mais de 8.800 alunos com nota 4.8 de 5, tá bom? Então daria 9 alguma coisa, tá bom? A gente tem aqui conteúdos para JavaScript, banco de dados, TypeScript, e a gente tem então uma vasta quantidade de conteúdos para que você possa entrar no mercado, sem falar da possibilidade de entrar para uma comunidade de mais de 10.500 alunos que, como você, estão engajados em entrar numa primeira oportunidade, criar um aplicativo e criar a sua própria API, e 2 vezes por mês ou a cada 15 dias você vai ter uma mentoria comigo. Como que funciona a mentoria? Você entra numa call do Zoom e você compartilha ali com a gente, beleza? Assuntos sobre a sua carreira, dúvidas técnicas, você não vai ficar limitado a dúvidas do curso, beleza? Então assim, não deixa de se inscrever na comunidade, o link tá logo aqui embaixo. Se você ainda não quiser se inscrever, pelo menos então deixa um like, se inscreve no canal, beleza? Se você já está assistindo essa Masterclass dentro aqui da plataforma da área do aluno, não deixa de fazer o download do código para simplificar. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Até a próxima Masterclass, que vai ser a Masterclass número 9.